Muito bem, vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo de número 6. Hoje nós nos ocuparemos com os versos 17 a 19. Lucas capítulo 6, do versículo 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Confessamos a nossa incapacidade, Senhor, não só de compreender adequadamente o sentido dessas palavras, mas também de aplicar esse ensino à nossa vida. Então ajuda-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, Pai, ilumina a nossa mente, transforma o nosso coração. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós já temos exposto esse evangelho. O capítulo 6 começa falando sobre uma controvérsia a respeito do sábado. Jesus tratando a respeito do sábado com homens que questionaram o seu comportamento e o dos seus discípulos, quando eles, passando por uma seara, colheram espigas e comeram com as mãos. Posteriormente, quando Jesus curou um homem que tinha a mão atrofiada no meio ali de uma sinagoga, isso tudo causou a Jesus a perseguição se iniciou por conta disso, né? Nós vemos o versículo 11 dizendo que aqueles homens se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. E aí vimos na semana passada que diante disso, diante desse aumento considerável da tensão entre ele e os religiosos judeus, ele então se voltou ao Pai, se afastou do povo, das pessoas, foi a um monte e ali ele passou a noite orando, falando com o Pai, e vimos que ele, ao amanhecer, ao descer daquele monte, ele então declara a escolha de 12 dos seus discípulos para serem seus apóstolos. Vimos então, na última mensagem, a respeito disso, vimos os 12 que ele escolheu. E agora, o versículo 17 nos diz que ele é como se descesse a um patamar ainda mais abaixo. O versículo 17 diz, e descendo com eles, parou numa planura. Então, um lugar onde poderia haver ali mais gente de pé ou sentada, aguardando, porque aquela gente sabia onde Jesus estava. Sabia que Jesus havia passado a noite orando e que de lá ele desceria em algum momento. Então, todos estavam ali aguardando Jesus. E nós podemos imaginar, não sei se você já passou alguma noite em claro, eu imagino que a maioria de nós já tenha passado uma noite em claro, e como isso nos abate, como isso nos cansa. E nós, na primeira oportunidade, nós nos voltaríamos à nossa casa para descansar. E Jesus, ao descer daquela montanha, ao chegar nessa planura, ao invés dele buscar a sua casa, de ir até a sua cama e poder descansar depois de uma longa noite de vigília, de oração, ele,
ao invés disso, ele vai até as pessoas. Ele vai ao encontro dessas pessoas. O que nós vemos aqui no versículo 17 é que Jesus parou onde estava uma grande multidão. Ao invés de ir para casa descansar, ele parou onde estavam ali os seus discípulos, onde estava uma grande multidão. O versículo 17 diz que esse povo vinha de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Lembrando que Jesus está na Galileia, próximo ali da cidade de Cafarnaum, onde ele fixou residência. A Judéia está ao sul de Israel. Tiro e Sidom está para além da Galileia. Então, ele ali está reunindo gente de vários lugares, e essas pessoas foram até Jesus, e Jesus, ao invés de desviar daquelas pessoas, ao invés de buscar um atalho para sair por um lado que aquelas pessoas não estivessem prestando atenção, não, ele vai direto àquelas pessoas. E o que eu quero destacar desse movimento de Jesus, dele parar ali numa planura onde se encontravam muitos discípulos, a lição que eu quero destacar disso é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é compassivo. Cristo é compassivo. E é o que nós vemos repetidamente sendo declarado nos evangelhos. No Evangelho de Lucas mesmo, lá no capítulo 7, no versículo 13, vai dizer que o Senhor se compadeceu de uma mulher. Em Mateus 9, versículo 36, vai dizer que ele, vendo as multidões, ele se compadeceu dessas multidões, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Em Mateus capítulo 14, versículo 14, nós vemos que Jesus viu uma grande multidão, se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Veja como é repetitiva essa afirmação. Mateus 20, versículo 34, diz que ele ficou condoído, então tocou os olhos de um homem que passou imediatamente a ver. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 41, Marcos diz assim que Jesus, profundamente compadecido, veja a força de expressão, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou o homem, disse, quero, fica limpo. Ele purificou um leproso. Em Marcos, capítulo 5, versículo 19, depois de um homem ter sido curado de toda a opressão espiritual que ele tinha, ele queria seguir Jesus, queria estar com Jesus. Jesus disse, não, vai para a tua casa, vai para a tua família e anuncia para eles o que o Senhor fez com você e como teve compaixão de ti. Então nós vemos nos evangelhos essa verdade muito saliente de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é compassivo. Nosso Salvador é compassivo. E ele demonstrou sensibilidade com o sofrimento humano. Não houve quem estivesse sofrendo ao lado de Jesus em que ele não se aproximasse, em que ele não fosse na direção dessa pessoa. Ele não se afastou dos que sofrem, ele não evitou as pessoas, ele não se manteve isolado para não ter de suportar a dor do outro. Pelo contrário, ele foi às multidões, ele ia rotineiramente até as pessoas onde estavam os enfermos, onde estavam os atribulados. O Filho de Deus veio revelar na prática o amor do Pai Celestial. Ele veio trazer salvação aos perdidos, paz aos atribulados, força ao cansado, ânimo aos abatidos. Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus. E Jesus vem a mim e vem a você e se compadece das nossas dores. Ele não se desvia de nós quando nós estamos sofrendo. Pelo contrário, ele se sensibiliza, ele se entristece, ele sente a nossa dor. Essa é a ideia de compaixão, alguém que sente a dor do outro.
E Ele não está de olhos fechados para nós, meus irmãos. Quando nós oramos e declaramos diante dEle aquilo que nos aflige, Ele não faz de conta que não é com Ele. Ele olha e vê a nossa condição. Esse é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é sempre presente. Ele é sempre atento, compassivo, disposto a nos socorrer nas nossas fraquezas e angústias. O Senhor Jesus quer falar conosco, quer nos ensinar? Sim, sem dúvida. Mas Ele não ignora o fato de que nós estamos sofrendo muitas vezes. E Ele vem ao nosso encontro para aliviar esse sofrimento, para nos ajudar em todas as coisas. O versículo de número 18, meus irmãos, vai dizer que a multidão foi a Jesus para o ouvir e para receber dele cura. Veja o versículo 18, diz que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades, e também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então nós temos aqui três coisas, basicamente, que aquelas pessoas buscavam em Jesus. Eles queriam ouvir Jesus, e Jesus sempre lhes ensinava. Em vários contextos a gente vê isso. No capítulo 5, por exemplo, ele estava apertado pelos discípulos numa praia, então ele subiu num barco, se afastou para que pudesse se comunicar com as pessoas. Aqui ele está numa planura, ou seja, num lugar um pouco mais, não num monte, não numa inclinação total, mas num espaço mais aberto, e ele para ensinar essa gente. E o sermão de Jesus, que é muito semelhante àquele sermão do monte que nós lemos em Mateus capítulo 5, está descrito a partir do versículo 20. Você vê aqui do versículo 20 até o final do capítulo, um resumo do sermão de Jesus, que não necessariamente foi pregado na mesma circunstância lá do texto que é descrito em Mateus 5, porque Jesus pregou as mesmas verdades várias vezes, não é? Mas isso a gente vai deixar para a próxima semana. O que nós vemos então é que nesse trecho do versículo 17 ao 19, a ênfase que Lucas dá não é no ensino. O ensino ele vai deixar para o versículo 20, mas é na cura. É no atendimento que Jesus faz às pessoas que estão sofrendo. Essa é a ênfase que Lucas nos dá. Então aquelas pessoas elas são curadas. Como eu disse, são três coisas: para ouvir, para serem curados de enfermidades físicas, mas também para serem curados de, vamos dizer assim, enfermidades espirituais. Pessoas que eram atormentadas por espíritos imundos. E a lição que nós temos desse versículo 18 é que Cristo satisfaz toda necessidade, ou poderíamos dizer, todo tipo de necessidade. Nós vemos várias vezes Jesus dizendo que ele veio para satisfazer alguma demanda das pessoas, da experiência de sofrimento que elas vivenciam. Por exemplo, em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Certa vez, Jesus estava com uma grande multidão, já ao cair da tarde, as pessoas muito provavelmente com fome. Ele lança uma pergunta para Filipe, dizendo: onde compraremos pães para lhes dar de comer? E depois de constatar-se que não tinha como comprar pão para todo mundo, mas que haviam ali alguns pães e alguns peixes, o que Jesus faz? Ele mesmo toma os pães e dá graças e distribui a todas aquelas pessoas. Quer dizer, ele está sempre disposto a atender uma demanda. Ele está sempre disposto a atender a necessidade de alguém ou de um grupo grande de pessoas. Esse é o nosso Senhor. No mesmo capítulo de João 6, Jesus, depois de alimentar uma grande multidão, ele próprio diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, ele, além de atender a uma necessidade circunstancial de fome, ele
sobretudo, está disposto a atender uma necessidade existencial de suprimento, de satisfação da alma. Esse é o nosso Senhor. Certa vez, Jesus estava no meio de uma festa e ele se levanta na festa, o grande dia da festa, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus está sempre disposto a atender a uma necessidade. Mais à frente, ainda no livro de João, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quer dizer, quem se sente perdido, quem se sente em trevas, Jesus é a luz. Sobretudo, a maior necessidade humana de encontrar o caminho para o Pai, ele traz solução para isso também. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há, meus irmãos, qualquer necessidade que não possa ser completamente suprida por Jesus. Ele satisfaz tudo o que o homem precisa. As enfermidades físicas existentes na nossa vida, nas pessoas em geral, são um lembrete sempre constante de que tem algo errado no mundo. O sofrimento, a dor, são anormais, são uma anomalia no mundo. Não era para ser assim. Não existiam no mundo perfeito criado por Deus. E a primeira vinda de Cristo foi marcada por muitas curas físicas, porque as curas físicas são um grande e eloquente sinal de que Deus tem em vista a restauração desse mundo mal. Tem em vista reverter o processo de dor e de sofrimento em que o mundo está em processo. Por isso ele curou tantas pessoas. Não importa quão grandes sejam os nossos problemas, meus irmãos. Não importa quão grandes sejam nossos problemas pessoais, emocionais, familiares. Não importa quão grandes sejam nossos problemas financeiros ou até problemas de saúde. Jesus é a solução dos nossos problemas, meus irmãos. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele garante moradas celestiais. Só Ele nos promete alegria e paz que excede todo entendimento. Não há nada que não possa ser suprido por Jesus. Se é de companhia que você precisa, Jesus é o Deus presente. Se é de alegria que você precisa, Ele te convida a ir a Ele para ter alegria completa no seu coração. Se é de mais sabedoria, de mais inteligência que você precisa, Ele é a nossa sabedoria, diz a palavra. Se é de justiça que você precisa, Ele é a nossa justiça, diz a Escritura. Se é de limpeza moral e espiritual que você precisa, Jesus é a nossa santificação e redenção. O apóstolo Paulo diz: vocês são dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E para além dessas necessidades aqui descritas, se é de cura física, se é de cura espiritual que você precisa, também venha a Jesus, porque é só Ele que pode curar. Ele é poderoso para curar. O versículo de número 19 diz que Jesus curava todos que o tocavam. Não dá nem para a gente imaginar isso. Como que era Jesus caminhando, indo dali para lá, em vários lugares, e as pessoas o tocando. As pessoas se lançando para conseguirem tocar em Jesus.
Não pense você que tinha só uma meia dúzia de pessoas. Eram milhares de pessoas. Se você não conseguisse chegar perto de Jesus, o que você faria? Você derrubaria todo mundo? Você subiria numa árvore, como fez Zaqueu? Alguma coisa você ia tentar fazer para o teu sofrimento acabar, como fez aquela mulher que estava em hemorragia. Imagine pessoas o tempo todo precisando tocar em Jesus. E ele curava todos que o tocavam, diz o versículo 19. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. É possível que a fé dessas pessoas estivesse mesclada com superstição? Sim, é bem possível. Não é porque aquelas pessoas estavam indo até Jesus para serem curadas que elas tinham a fé adequada, a fé perfeita, a fé bíblica. Certamente, essas pessoas tinham uma fé inadequada, mas nem por isso Jesus deixou de curar essas pessoas. Não era, vamos dizer assim, a qualidade da fé, a perfeição da fé, que garantia aquelas pessoas que elas seriam curadas, mas sim aquele a quem elas buscavam. Ele, o poder estava nele, e a fé que estivesse posta nele era uma fé minimamente adequada para que pudessem ser salvos. Quando Jesus, várias vezes, ele falou isso, né? Por exemplo, a uma mulher, certa vez, ele diz: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E com base nisso, muitas pessoas, muitos líderes religiosos hoje em dia, falam isso para as pessoas, que elas não são curadas porque não creram, porque não confiaram. Ou que elas deveriam ter fé, e se elas tiverem fé de verdade, elas serão salvas. Mas a questão não é a presença ou a ausência da fé enquanto sentimento espiritual. A fé nunca foi a causa da salvação ou a causa de qualquer benefício da parte de Deus. A fé sempre foi um meio, um instrumento pelo qual Deus ministra a sua graça. A fé não é nada em si mesmo. A fé sempre aponta para algo em que se crê. E é esse o ponto. A fé direcionada a Cristo é a fé verdadeira. A confiança que é posta em Jesus é a fé verdadeira. E aquelas pessoas, por mais que elas talvez estivessem equivocadas a respeito de algumas coisas sobre Jesus, elas estavam indo ao único que realmente é poderoso para salvá-las. E isso lhes garantiu a cura. Elas estavam buscando a pessoa certa. Por isso elas foram salvas. Aquelas pessoas acreditavam que Jesus poderia curá-las. E essa fé, direcionada a Cristo Jesus, é a fé que salva. É a fé verdadeira. A terceira lição que nós temos aqui nesse versículo é que Cristo é poderoso para curar. Cristo é poderoso para curar. A gente vê isso muitas vezes nos evangelhos, quantas curas ele fez. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 21, vai novamente falar de curas. Diz que naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Ele fazia isso sempre. Certa vez, João Batista teve alguma dúvida sobre se Jesus era de fato o Cristo. E Jesus manda responder a João Batista dizendo: olha, os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Você quer alguma outra evidência? Você quer algo mais que te comprove que está aqui aquele que é o Salvador do mundo? Aquele que é o Filho de Deus, poderoso para salvar e curar e libertar? Cristo é poderoso para curar, meus irmãos. A maioria de nós temos ou ainda teremos alguma enfermidade, irmãos. Não pense você que a vida com Jesus será uma vida isenta das moléstias do mundo, isenta de problemas relativos à nossa saúde. Nós devemos lembrar, portanto, que o mesmo Cristo que parava para atender grande multidão de enfermos, o mesmo Cristo está também atento ao nosso sofrimento hoje. Assim como aquelas multidões iam a Jesus para serem por ele curadas, assim, da mesma forma, nós devemos ir a ele. Devemos buscá-lo. E podemos e devemos fazer isso porque nós temos garantias bíblicas de que a obra de Cristo não só tem em vista a salvação da nossa alma, mas tem em vista a restauração completa até do nosso corpo. Ou não é verdade a doutrina da ressurreição dos mortos? Que no último dia todos nós iremos ressuscitar em corpos glorificados. A obra de Cristo tem em vista também o nosso corpo. O profeta Isaías já antecipou isso, dizendo que o Messias levaria sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Então lembremos disso, meus irmãos. Se ele ainda não levou, ainda levará sobre si toda a moléstia que hoje nos aflige, toda a enfermidade. Pode ser que ele ministre cura na sua vida hoje, pode ser que ele ministre a cura amanhã, pode ser que ele não ministre a cura tão logo. Mas independentemente do tempo que isso possa demorar, a verdade é que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e isso terá um fim. Nós não teremos vida eterna em sofrimento ou com dores. A vida eterna que ele nos garante é uma vida de alegria e de paz. Busquemos então a face de Jesus, clamemos pela sua misericórdia. Ele pode trazer, sim, soluções sobrenaturais às nossas enfermidades. O mesmo Deus que foi no passado, ele é hoje e será para sempre. Mas é possível que ele não faça isso. Sim, é possível. E neste caso, se ele manter ou se ele mantiver sobre nós o espinho na carne, meus irmãos, não duvidemos do seu amor. Nos anos da presença de Cristo na terra, um grande número de pessoas foram curadas. Muita gente, muita gente. Nos anos seguintes à ascensão de Jesus, também bastante gente foi curada pelo ministério de cura dos apóstolos. Mas o percentual de gente curada sobrenaturalmente por Cristo não se manteve o mesmo. O número de pessoas curadas de forma sobrenatural por Cristo certamente diminuiu após esse momento inicial, após a sua vinda. E diante disso, então, o que seu povo deve fazer? O que nós devemos fazer? Como lidar com as enfermidades físicas se Cristo não nos curar? Meus irmãos, devemos seguir confiantes no amor e no poder curador de Cristo. Nós devemos exercitar o nosso coração a confiar em Jesus e a nos satisfazer simplesmente em tê-lo,
A resposta ao apóstolo Paulo, que pediu por 3 vezes para ser tirada dele o espinho da carne, foi: Paulo, a minha graça te basta. E se temos Cristo, temos a graça de Deus. Isso deve nos bastar. Há uma música antiga do grupo Vencedores por Cristo, talvez alguns de vocês conheçam. Diz assim: satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Poder já visto sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Essas são as lições. Cristo é compassivo, Cristo satisfaz toda a nossa necessidade, e Ele é poderoso para curar. Por fim, vamos pensar em algumas aplicações. Primeiramente, irmãos, saibamos que Jesus usa meios ordinários para nos curar também. Ele pode fazer de modo sobrenatural, como fez com tanta gente? Pode. Mas certamente Jesus ainda continua ministrando cura, mas também por meios ordinários, meios comuns. Não significa, por sabermos que Jesus é poderoso para curar, que não devamos procurar médicos, que não devamos procurar tratamentos adequados às nossas enfermidades. Devemos procurar, sim. Muita gente, acreditando que Jesus é poderoso para curar, evita os meios comuns de tratamento, evitam a graça comum de Deus, mas tudo isso é graça realmente, a gente pode e deve desfrutar de tudo isso. Certamente Jesus segue curando por meio da medicina tradicional, por meio dos tratamentos medicamentosos, cirúrgicos e assim por diante. Segundo, irmãos, somos chamados a orar pelos enfermos. Não é mais comum o dom de cura nos nossos dias que os apóstolos tiveram, mas sim, pode ser que Jesus opere cura por meio da nossa oração. Eu não tenho dúvida disso. Então oremos. Tiago nos deu a instrução: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Oremos. Se estamos em enfermidade, não há vergonha nenhuma compartilhar isso, convidar um presbítero ou convidar os presbíteros para fazer uma visita, orarem por você. A igreja tem um ministério de cura também. E a gente deve orar uns pelos outros nesse sentido, irmãos. E terceira e última aplicação é que o ministério de cura de Jesus nos serve de modelo. A igreja de Cristo deve ter também um ministério de cura. Muitas igrejas no passado entenderam isso. Entenderam e se dedicaram muito na construção de hospitais, por exemplo, no atendimento médico a todo tipo de pessoas. Embora já antes
de Cristo já tenha algumas coisas na história que apontam para o embrião do que viriam a ser os hospitais, é com o cristianismo se expandindo que nós vemos isso proliferando, a existência dos hospitais ao longo da Idade Média. Então, os hospitais são, em grande medida, resultado do Evangelho sendo vivido, sendo colocado em prática. Ainda no nosso contexto, hoje em dia, né, há muitas iniciativas missionárias que começam por levar atendimento médico às pessoas. A missão não é somente a de cura, a de levar alívio, a de levar médico ou remédio, não. Mas isso faz parte também. A igreja precisa se lembrar disso. Aqui no Brasil, nós temos a tendência de terceirizar para o governo municipal, para o governo estadual, para o governo federal, o cuidado da saúde das pessoas. E, de fato, a nossa Constituição aponta nessa direção, de que realmente há esse dever, né? Mas, independente dos deveres do Estado, o fato é que Jesus nos deixou um modelo, meus irmãos, um exemplo do cuidado com as pessoas, do amor que nós devemos ter àqueles que sofrem. Certamente, irmãos, nós somos chamados a tocar vidas, a nos mover na direção dos que sofrem, a anunciar a eles o Evangelho, mas também fazer o possível para aliviar o sofrimento deles. E a pergunta final é esta: o quanto temos sido semelhantes a Jesus no que diz respeito ao cuidado das pessoas? Vou repetir a pergunta. O quanto temos sido semelhantes a Jesus no cuidado com as pessoas?